Fala pessoal, tudo bem? Galera, nós vamos estudar nessa aula formação de imagens em lentes esféricas. Para isso, nós vamos utilizar os raios notáveis que nós vimos na última aula. Vamos relembrar os raios notáveis? Todo raio que vem paralelo ao eixo principal sai passando pelo foco. Todo raio que vem pelo foco sai paralelo ao eixo principal. O raio que vem passando por um antiprincipal atravessa a lente e sai passando pelo outro antiprincipal, e aquele raio que incide no centro óptico passa sem sofrer desvio, certo? Então vamos lá, ó. Nós vamos iniciar estudando a formação das imagens nas lentes que são convergentes, beleza? Para as lentes convergentes, eu vou ter 5 casos. Então, ó, primeiro caso. Está aqui a minha lente convergente, os pontos notáveis. A fofa. O objeto ele está antes do antiprincipal. Tudo bem? Está aqui o meu objeto representado por uma seta. Para determinar onde vai se formar essa imagem de forma gráfica, eu preciso de, no mínimo, 2 raios notáveis. Percebam que eu estou falando no mínimo 2 raios. Posso usar 3? Sem problema. Posso usar os 4 raios notáveis? Pode também. Só que eu vou usar a lei do mínimo esforço. Se eu preciso de no mínimo 2 raios, eu vou usar apenas 2 raios, ok? Esses raios têm que ser notáveis, hein? Todo raio que vem paralelo ao eixo principal, né, sai passando pelo foco. Então tá aí o primeiro raio. Agora, o raio que sai do objeto e que vem passando pelo centro óptico passa sem sofrer desvio. No ponto onde os raios de luz se cruzaram, é onde eu vou ter a formação da minha imagem. A minha imagem aqui, ela se forma invertida, tá? Gabriel, por quê? Se os raios partiram da cabecinha do objeto, quando eles se cruzam, eles vão formar a cabecinha da minha imagem. Então, por isso que a imagem aqui está invertida. Gabriel, poderia usar o raio que vem pelo foco e que sai paralelo? Poderia, tá? Ó, o raio que vem passando pelo foco e bate na lente, ele sai paralelo ao eixo principal. Ele se cruzaria aqui, ó, onde os dois outros raios se cruzaram. Tudo bem? Gente, essa imagem, ela foi definida pelos próprios raios de luz. Então, essa imagem, ela é real, tá? Imagem virtual é aquela que é definida pelos prolongamentos dos raios de luz, né? Então, aqui a imagem é real, é invertida e menor que o objeto. Olha o tamanho da imagem em relação ao objeto, né? A imagem é menor. Então, primeiro caso, quando eu tenho um objeto antes do antiprincipal da lente convergente, a imagem tem que ser real, invertida e menor, tá? Sabe quem forma a imagem assim, real, invertida e menor? O nosso olho. Máquinas fotográficas também, tá? Na máquina fotográfica a imagem é real, invertida e menor, ok? Bom, agora eu continuo tendo a lente convergente, só que o objeto está em cima do antiprincipal. Então, eu aproximei o objeto da lente, tá? Vamos lá, ó. Todo raio que vem paralelo sai passando pelo foco. O raio que incide no centro óptico, né, que sai do objeto e incide no centro óptico, passa sem sofrer desvio. No ponto onde os raios de luz que atravessaram a lente se cruzam, é onde eu vou ter a formação da minha imagem. De novo, por que a imagem é invertida? Né? Porque se os raios partiram da cabecinha do objeto, quando eles se cruzam, eles têm que formar a cabecinha da imagem. Tudo bem? Bom, essa imagem ela foi definida pelos próprios raios de luz que atravessaram a lente. Então, é uma imagem real, invertida e de mesmo tamanho do objeto. A imagem aqui, ó, tem o mesmo tamanho do objeto. A gente fala que a imagem é igual, tá? Então tá aí as características da imagem, ok? Não sei se você percebeu o seguinte, o objeto está em cima do antiprincipal,
a imagem se formou em cima do outro antiprincipal. Não é uma coincidência, tá? Quando o objeto estiver sobre o antiprincipal da lente convergente, a imagem desse objeto vai se formar em cima do outro antiprincipal. Quem forma a imagem assim são as máquinas de Xerox, tá? Galera, agora o meu objeto está entre o antiprincipal e o foco. Então, novamente, eu voltei a aproximar o objeto da lente. Então, no início, o objeto estava antes do antiprincipal. Aí, no segundo caso, o objeto estava sobre o antiprincipal. Agora, o objeto está entre o antiprincipal e o foco. Vamos determinar de forma gráfica onde se forma a imagem? Vamos lá? Todo raio que vem paralelo sai pelo foco. O raio que sai do objeto e incide no centro óptico passa sem sofrer desvio. No ponto onde os raios de luz que sofreram refração na lente se cruzam, é onde tem a minha imagem. A imagem foi definida pelos próprios raios de luz que atravessaram a lente. Então, a imagem real, invertida e maior que o objeto. Certo? Ó, quem vai formar a imagem real invertida e maior são os projetores. Ok? Gabriel, mas se a imagem for invertida, tem que ver a imagem de ponta cabeça, né? Na realidade, é que a gente coloca o projetor, né, de ponta cabeça para a imagem ser projetada invertida, só que da forma como eu tenho que ver, ok? Mas isso a gente estuda melhor nas aulas sobre instrumentos ópticos, tudo bem? Só estou querendo mostrar para vocês, né, onde a gente vai encontrar imagens com essas características, né? Real invertido maior é quando a gente utiliza projetores, por exemplo. Bom, agora eu vou colocar meu objeto sobre o foco da lente. Vamos lá? Todo raio que vem paralelo sai pelo foco. O raio que incide no centro óptico passa sem sofrer desvio. Gente, esses dois raios de luz aqui, ó, eles não vão se cruzar, tá? Eles são paralelos entre si. Agora, vamos prolongar esses raios? Prolonga o primeiro, prolonga o segundo. Os prolongamentos também não vão se cruzar. Então aqui a gente não tem imagem, né? A gente fala que a imagem é imprópria. Nesse caso, se eu tiver imagem, a imagem vai estar lá no infinito. Só que você não consegue enxergar uma imagem no infinito. Então a gente fala que não existe imagem aqui, tá? Ah, então se o objeto estiver no foco, eu posso pensar que a imagem está lá no infinito? Pode pensar dessa forma, tá? Mas eu não vou enxergar a imagem no infinito. Então, eu não tenho imagem, como se eu não tivesse imagem imprópria, ok? Bom, o último caso para lente convergente, tá? O objeto entre o foco e o centro óptico agora. Então, está aqui o objeto. Todo raio que vem paralelo sai pelo foco. O raio que incide no centro óptico passa sem sofrer desvio. Bom, esses dois raios de luz não vão se cruzar. Mas e os prolongamentos desses raios? Será que os prolongamentos se cruzam? Então, prolonga o primeiro raio, prolonga o segundo. Os prolongamentos se cruzaram. Então, aqui está a minha imagem. Ó. Perceba que essa imagem ela não foi mais definida pelo cruzamento dos próprios raios de luz. Ela foi definida pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios de luz. Então, essa imagem é uma imagem virtual. Ela é direita e maior que o objeto, ok? Sabe quem forma a imagem assim, ó, virtual, direita e maior? A lupa. Nós chamamos também de microscópio simples. Quando a gente utiliza uma lente convergente, se essa lente convergente estiver fazendo o papel de uma lupa, ela tem que formar imagem com essas características aí, ó, virtual, direita e maior. Ok? Moçada, presta atenção. Para as lentes convergentes, eu tenho 5 casos, tá? Ó, os 5 casos está aqui, ó, na minha mão. O primeiro caso era quando o objeto estava antes do antiprincipal. Aí a imagem era real, invertida e menor. Segundo caso, era quando o objeto estava sobre o antiprincipal. Aí a imagem era real, invertida, igual. Terceiro caso,
quando o objeto estava entre o anteprincipal e o foco. Aí a imagem era real, invertida e maior. Quarto caso, objeto sobre o foco. Aí a imagem era imprópria. Se eu tiver formação de imagem, é lá no infinito. Eu não vou enxergar essa imagem no infinito. Então eu não consigo ver a imagem. E o quinto e último caso é o que você está vendo aí, ó, o objeto entre o foco e o centro óptico. Aí a imagem é virtual, direita e maior. Ó, o fato da imagem ter se formado aqui sobre o foco foi uma coincidência, tá? Isso aqui não é uma regra, não. O que importa para a gente aqui é que o objeto está entre o foco e o centro óptico. Tudo bem? Moçada, para as lentes divergentes, eu tenho um único caso. A lente divergente, ela só vai formar imagem virtual direita e menor. Eu posso aproximar, afastar o objeto da lente, as características da imagem que a lente divergente forma do objeto sempre vai ser virtual direita menor. Vamos obter a imagem de forma gráfica aí? Vamos lá? Todo raio que vem paralelo sai passando pelo foco. Só que toma cuidado, essa lente é divergente, tá? Então você não pode desenhar o raio, né? Passando pelo foco dessa maneira aqui, ó. Vai ficar errado, tudo bem? Não pode fazer dessa forma. Você vai fazer assim, ó. Todo raio que vem paralelo sai passando pelo foco. Ó o raio refratado aqui, ó. O raio que atravessou a lente. O prolongamento dele está passando aqui pelo foco. Se eu pegar um raio que incide no centro óptico, ele passa sem sofrer desvio. Esses dois raios de luz, esse raio aqui, ó, e esse raio, eles não vão se cruzar, mas os prolongamentos deles se cruzam. Olha o prolongamento do primeiro raio de luz aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, prolongamento do primeiro raio de luz. Se eu prolongar esse segundo raio de luz aqui, que foi refratado, o prolongamento dele vai estar aqui, ó. Vai estar aqui o prolongamento. Ah, então os prolongamentos estão se cruzando nesse ponto aqui? Sim. Prolongamento do primeiro raio e do segundo, ó, né? Tá aqui o segundo raio, ó, prolonga o segundo. Os prolongamentos se cruzam aqui nesse ponto. Então, nesse ponto aqui, eu tenho a formação da minha imagem. Como é uma imagem que foi definida pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios que atravessaram a lente, é uma imagem virtual, direita e menor, certo? A lente que corrige o problema de visão que nós chamamos de miopia é a lente divergente. Então, quando eu tenho uma lente que corrige a miopia, né, essa lente sempre vai formar de um objeto uma imagem virtual direita e menor. Tudo bem? Eu gostaria de fazer algumas observações. Você deve ter notado que sempre que a imagem foi real, ela foi também invertida. Sempre que ela foi virtual, ela foi também direita, tá? É uma regra isso? É. Quando a imagem é real, ela é invertida. Tá vendo aqui, ó? Imagem real invertida. Quando a imagem é virtual, ela é direita, tá? Então, se eu olhar para uma imagem, percebi que ela é direita, ela tem que ser virtual. Olhei para uma imagem, percebi que ela é invertida, ela tem que ser real, tá? A lente convergente, ela consegue formar imagens reais e imagens virtuais. As lentes divergentes só formam imagens virtuais. Gabriel, então as duas lentes formam imagens virtuais? Sim. Qual é a diferença, né? É que na lente convergente, a imagem virtual direita maior. Na lente divergente, a imagem é virtual direita menor, ok? Tem imagem que a gente consegue projetar. As imagens que nós conseguimos projetar são as imagens reais, tá? Então, quando eu projetar uma imagem, certeza que essa imagem é real. Eu posso utilizar uma lente divergente para projetar uma imagem? Lógico que não, gente. A lente divergente forma somente imagem virtual direita menor.
Não tem como projetar a imagem virtual. Então, se eu quiser projetar a imagem que uma lente vai produzir, essa lente tem que ser convergente, ok? Eu não sei se você percebeu que a formação de imagens nas lentes esféricas se assemelha à formação de imagens nos espelhos esféricos. A lente convergente, ela se assemelha ao espelho côncavo. A lente divergente se assemelha ao espelho convexo, né? Então, se você estudou legal formação de imagens nos espelhos esféricos, aqui você não vai ter tanta dificuldade. Só toma cuidado que nos espelhos a luz sofre reflexão. Espelho é um sistema refletor. Não importa se é plano, se é esférico, se é parabólico, né? Embora a gente não estude, né, espelhos parabólicos no ensino médio. Não importa o formato do espelho. Um espelho é um sistema refletor. As lentes são sistemas refratores. A luz atravessa a lente. Então, a luz, ao atravessar a lente, sofre refração. Tudo bem? Bom, galera, vamos fazer alguns exercícios para a gente praticar um pouquinho agora? Então, vamos nessa. Pessoal, esses exercícios que nós vamos fazer agora não são do seu material, mas eu vou encaminhar eles para vocês, tá? Exercício 1. Durante a aula de lentes esféricas, o professor mostrou uma lente e a colocou sobre um jornal conforme a foto abaixo e fez algumas afirmações. O que a gente observa através da lente aqui é a imagem que a lente está formando das palavras, que são os objetos. Primeiro, a lente certamente é convergente. Então, pessoal, para saber se a lente esférica aqui é convergente ou divergente, eu preciso primeiro determinar as características da imagem. Olhando para as características da imagem é que eu vou determinar o tipo de lente, tá? Então vamos lá. Quando eu olho para a imagem aqui, eu percebo que a imagem ela não está invertida, que ela é direita. Se ela é direita é porque ela é virtual, lembra? Quando a imagem é virtual, ela é direita. E aí eu posso pensar o contrário, né? Se ela é direita, é porque é virtual. Então essa imagem é virtual, direita, maior, menor ou igual o objeto? Maior, né? A imagem é maior do que o objeto. E maior. Toma cuidado que tanto a lente convergente quanto a divergente forma a imagem virtual e direita, hein? A diferença é que quando a lente é divergente, a imagem é virtual direita e menor. Ah, então aqui como é virtual direita e maior, a lente vai ser convergente? Sim. Então nós temos aqui, ó, uma lente convergente, tá? Vamos anotar aqui, ó. Lente convergente. Bom, então olha para a primeira afirmação. A primeira afirmação está dizendo para nós que a lente certamente é convergente. Verdadeira essa afirmação. 2. A lente certamente é divergente. Não, falsa. 3. A lente pode ser convergente ou divergente. Não. Ou a lente é convergente ou divergente. Nesse caso aqui, essa lente é convergente. Então, afirmação falsa. Nesse caso, a lente é convergente. Ela não pode ser convergente ou divergente aqui. Não tem como ela ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá? 4. A imagem observada na foto é virtual. Sim, é virtual porque é direita. Então, verdadeira a quarta afirmação. E a última, a imagem observada na foto é real. Não, aí é falsa essa última afirmação. Então, corretas 1 e 4. A alternativa que mostra isso para nós é a alternativa corretas 1 e 4. Vamos lá, então, alternativa A, tá?
Galera, só para a gente praticar um pouquinho. Quando eu uso uma lente convergente e obtenho a imagem com essas características, onde tem que estar posicionado o objeto? Ó, os 5 casos aqui da lente convergente. Tá aqui, ó, 5 casos. Para eu ter uma imagem virtual direita maior, eu tenho que ter o último caso, né? O 5º caso. Aí, o objeto tem que estar entre o centro óptico e o foco, né? Então, o objeto aqui no caso são as palavras escritas no jornal, devem estar entre o centro óptico e o foco da lente. Essa lente aí, convergente, ela está fazendo o papel de uma lupa nesse momento. Exercício 2, da VUNESP. O diagrama mostra um objeto O, sua imagem I, e o trajeto de 2 raios luminosos que saem do objeto. Então, olha só, galera. Aqui eu tenho o objeto, a imagem. Tudo bem? Objeto, imagem. Que dispositivo óptico foi colocado, né, sobre a linha PQ para produzir a imagem mostrada? Então, aqui, ó, sobre a linha PQ, foi colocado um instrumento óptico. E a gente tem que determinar qual foi o instrumento que foi colocado aqui. Alternativa A fala que foi um espelho plano. B, espelho côncavo. C, espelho convexo. Espelho não pode ser. Por quê? O espelho ele reflete a luz. Caso isso aqui fosse um espelho, a luz que chega aqui, ó, que sai do objeto e bate aqui nesse ponto, deveria ser refletida, né? Então, no caso aí, não pode ser espelho. A mesma coisa com esse raio de luz. Se fosse espelho, a luz ia bater e seria refletida, né? Inclusive aqui, o caminho de ida seria o caminho de volta, beleza? Como a luz atravessa o meu instrumento, que está aqui na linha PQ, não pode ser espelho. Então vai ser lente, ou convergente ou divergente. Se a lente fosse convergente, esses raios de luz aqui, eles não seriam espalhados. Eles iriam convergir por um determinado ponto. A lente convergente, ela concentra os raios de luz, tá? Então, não pode ser lente convergente. Pela forma, né, como os raios atravessaram a minha lente aqui, eu sei que ela tem que ser divergente, tá? Outra forma da gente perceber que a lente aqui é divergente é olhar para a imagem. Essa imagem aqui, ela não é real, ela não foi definida pelos próprios raios que atravessaram a lente, tá? Então, essa imagem ela não é real, ela é virtual. É uma imagem virtual. Como é virtual? É direita, né? Só você olhar, ó, o objeto e a imagem possuem a mesma orientação, então é uma imagem direita. Essa imagem ela é maior, menor ou igual ao objeto? Menor, tá? É uma imagem virtual, direita e menor. Então, olha só. Se a imagem é virtual, direita e menor, a lente não pode ser convergente. Porque na lente convergente, quando a imagem virtual direita ela é maior. Essa lente aqui é divergente. Tá? Então, é uma lente divergente. A alternativa que mostra isso para nós é a I. Ok? Ó, eu queria fazer uma observação com você. Tá vendo a cabecinha do objeto aqui? Tá vendo a cabecinha da imagem? A reta que passa pela cabecinha do objeto, pela cabecinha da imagem, também passa pelo centro óptico da lente. Tá vendo? Guarda essa informação, tá? Daqui a pouquinho eu vou usar ela com vocês. A reta que passa pelo objeto e que passa pela imagem também passa pelo centro óptico da lente. Aqui, ó, o ponto onde, né, o eixo principal intercepta a lente é o centro óptico, né? Aqui nós temos o centro óptico. Aqui, ó, esse ponto aqui é o foco, né? Como que eu sei que esse ponto é o foco? Todo raio que vem paralelo sai passando pelo foco, tudo bem? Então não esquece. Se eu traçar uma reta que passa pelo objeto pela imagem, essa reta que passa pelo objeto pela imagem vai passar pelo centro óptico da lente, tá? Exercício 3. Exercício muito bom. Um estudante, utilizando uma lente, consegue projetar a imagem da chama de uma vela em uma parede branca.
dispondo a vela e a lente na frente da parede conforme a figura. Eu gostaria que você se atentasse ao fato de que a imagem ela vai ser projetada, tá? Se a imagem vai ser projetada, ela tem que ser real. Então aqui, ó, a imagem vai ser real. E toda imagem real é invertida. Toda imagem real é invertida. Bom, essa imagem ela vai ser maior, menor ou igual ao objeto? Gente, não sei. Eu não sei, tá? Eu sei que ela é real e invertida. Bom, assinale a ou as proposições corretas. Primeiro, tanto uma lente convergente quanto uma lente divergente projetam a imagem de um ponto luminoso real na parede. Não. Quem forma a imagem real são só as lentes convergentes. As divergentes sempre vão formar de um objeto real uma imagem virtual, direita e menor. Então nós sabemos que pelo fato da imagem ser real invertida, nós sabemos que a lente tem que ser convergente. Então vamos anotar aqui, ó, lente convergente. Então, essa primeira afirmação aqui, falsa. 2. A lente é convergente necessariamente, porque somente uma lente convergente fornece uma imagem real de um objeto luminoso real. Aí é verdadeiro. 4. A imagem é virtual direita. Não, se eu vou projetar a imagem, ela tem que ser real. A imagem real invertida. Sim, verdadeiro. 16. A lente é divergente e a imagem é virtual para que possa ser projetada. Não, eu não consigo projetar a imagem virtual. E a lente aqui também não é divergente, ela é convergente. Então, falsa. 32. Se a lente é convergente, a imagem projetada na parede pode ser direita ou invertida. Então, toma cuidado. A lente convergente, ela forma tanto imagem direita quanto invertida. Mas aqui, como a imagem é real, ela tem que ser invertida. Aqui não tem como eu projetar na parede, né, uma imagem direita. Não tem como, se a imagem real é invertida, tá? Então essa afirmação é falsa. Embora a lente convergente forme de um objeto, tanto imagem direita quanto invertida, né? Mas aqui tem que ser invertida. 64. A imagem é real necessariamente para que possa ser projetada na parede. Sim. Bom, aqui nós temos que dar como resposta a soma dos itens corretos, né? Então vamos lá, ó. 2 mais 8, 10, mais 64, vai dar 74. Então vamos colocar aqui, ó, soma 74. Pô, questãozinha muito boa, né? Exercício 4 agora. Ó, esse exercício é muito bacana, pessoal. Na figura, AB é o eixo principal de uma lente convergente. Então, nós sabemos que a lente é convergente. Vou destacar isso aqui, para nós não esquecermos, né? Lente convergente. E FL e I são, respectivamente, uma fonte luminosa pontual e sua imagem, produzida pela lente. Então, isso aqui é um objeto, tá? Essa fonte luminosa aqui está fazendo o papel de um objeto, tá? Enquanto I é a imagem. E essa reta B é o eixo principal da minha lente convergente. Ah, onde está a lente aí, Gabriel? Não sei. Eu não sei onde está a lente. Determine. Item A. A distância D entre a fonte luminosa e o plano que contém a lente. Pô, você vai ter que achar a posição da lente aqui, tá? Para saber o plano no qual está contida a lente, você vai ter que achar a posição onde está a lente. Ah, Gabriel, como que eu faço isso? Eu comentei com você no exercício 2 que a reta que liga o objeto à imagem passa pelo centro óptico da lente. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos traçar uma reta aqui, ó, que vai do objeto até a imagem. Tá aqui, ó, a reta que vai do objeto até a imagem. Vamos fazer certinho aqui, ó.
Então, como é quadriculado, né, a gente tem que fazer tudo certinho, porque está tudo em escala. Tá aqui, ó. Essa reta é a reta que vai do objeto até a minha imagem. Beleza? O ponto onde essa reta que liga o objeto até a imagem intercepta o eixo principal é o ponto onde eu tenho o centro óptico. Então, olha só. Aqui, ó, nesse ponto, eu tenho o centro óptico da minha lente. Aqui, ó, centro óptico. Então é aqui que tem que estar a lente? É aqui que vai estar a nossa lente, ó. Então vamos desenhar a lente aqui, a nossa lente convergente. A nossa lente convergente está aqui, ó. Esse é o plano no qual está contido a minha lente convergente, tá? Bom, nós determinamos onde está a lente. Então a gente consegue responder, né, o item A. A distância D entre a fonte luminosa e o plano que contém a lente. Ó, o plano que contém a lente está aqui. Quantos quadradinhos? O objeto está à distância de 1, 2, 3 quadradinhos do plano onde está a lente. Cada quadradinho vale 1 centímetro. Então, ó, respondendo o item A. A gente vai colocar assim, ó. D é igual a 3 centímetros, tá? Para quem não está enxergando o D é essa distância aqui, ó. 1, 2, 3 quadradinhos. Tudo bem? Percebam que essa reta verde aqui é a reta que sai do objeto, passa pelo centro óptico sem sofrer desvio e chega aqui onde está a imagem, né? O raio que passa pelo centro óptico sem sofrer desvio, tá? Agora, item B. No item B, nós queremos saber a distância focal da lente. Gabriel, como que eu faço para achar o foco? Faz assim, ó. Você sabe que todo raio que sai do objeto e que vem paralelo ao eixo principal, incidindo na lente, tem que sair passando pelo foco e chegar no ponto onde se forma a imagem. Lembra? Todo raio que vem paralelo sai pelo foco. Então, olha o raio aqui, ó. Olha o raio que vem paralelo e sai pelo foco. Deixa eu fazer melhor esse raio. Todo raio que vem paralelo sai passando pelo foco e se cruza no ponto onde está a imagem, né? Então, ó, está aqui o nosso raio. Tá difícil fazer. Bom, tá aí, ó. Bom, perceba que esse ponto aqui, ó, tem que ser o foco, né? Todo raio que vem paralelo sai passando pelo foco, beleza? Eu tenho foco dos dois lados. Aqui eu tenho foco, aqui eu tenho o outro foco, né? Gabriel, como sabe que o outro foco está aqui? 2 quadradinhos para a direita da lente e 2 quadradinhos para a esquerda. Tudo bem? Então tá aí, ó. Bom, moçada, como cada quadradinho vale 1 centímetro, então a distância focal aqui vai ser de 2 centímetros, né? Então vamos anotar aqui, ó. O foco, a distância focal é 2 centímetros, beleza? Bom, com esse exercício a gente encerra a aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos para vocês, um abraço e até mais, galera. Tchau, tchau.